Olá, tudo bem? Nós vamos começar uma série de programação orientada ao objeto e ver como ela é implementada na linguagem C# e no VBNet. A programação orientada a objeto é um paradigma de programação. Paradigma é uma forma ou uma maneira de se abordar e organizar o código dentro da aplicação. Existem diversos paradigmas de programação. Existe a programação estruturada, orientada a funções, orientada ao evento, orientada a objetos, entre tantas outras. E cada paradigma tem suas próprias características e foram ou são mais usadas em determinadas épocas. A programação orientada a objeto, esse paradigma, é muito usado atualmente. Vou comparar aqui a programação estruturada com a programação orientada ao objeto. A programação estruturada divide funções complexas em funções mais simples. Elas possuem variáveis globais. Linguagem C, Pascal, Clipper, VB6 são algumas das linguagens que implementam a programação estruturada. Já a programação orientada ao objeto tem o foco no objeto. E objeto é qualquer coisa ou qualquer ideia do mundo real. Por exemplo, cliente, pedido, comissão, veículo, um cálculo, tudo isso são objetos. A programação orientada a objeto não possui variáveis globais. Duas linguagens que implementam a programação orientada a objeto é o Java e o C#. Um objeto ele possui características e comportamentos. As características também são conhecidas como atributos ou propriedades, que são os dados de um objeto, e recebem seus nomes através de um substantivo. Por exemplo, a cor, a largura, a quantidade, a altura, o nome, endereço. Nunca será um verbo. Então, eu não posso ter uma propriedade chamada validar. Já os comportamentos são métodos ou funcionalidades que representam uma ação do objeto, e seus nomes são dados através de verbos ou um verbo com um substantivo. Por exemplo, calcular, comissão, fechar, salvar, imprimir, pedido de venda. Ou seja, sempre é um verbo porque sempre é uma ação. Um objeto ele possui estado. O estado de um objeto é definido pelo conjunto dos valores dos seus atributos ou de suas propriedades. Aqui eu tenho o mesmo objeto que tem seu estado modificado. Por exemplo, aqui tem o CPF, Devanir Paz, São Bernardo. Aqui mudou para Santo André. Então, o estado do objeto cliente mudou aqui, em relação a esse. Então, aqui embaixo, Santo André e aqui São Bernardo. Então, o mesmo objeto teve o conjunto de seus valores alterados. Então, seu estado foi alterado. Pode ser uma ou mais propriedades. A identidade de um objeto é o atributo ou a propriedade que o distingue dos demais objetos e quase sempre seu valor não muda. Por exemplo, o CPF. Então, aqui eu tenho dois objetos e não um. Observa que os dois são José de Oliveira, mas o CPF é diferente. E por que o CPF é a identidade e a cidade não? Porque esse cliente 2 ele pode mudar para São Bernardo e aí tanto o nome quanto a cidade vão ser iguais, mas o CPF jamais. Por isso o CPF é a identidade de um objeto, no caso desse objeto cliente. Em outros objetos existe outra identidade. A classe é uma abstração que descreve um conjunto semelhante de objetos, por exemplo, clientes, fornecedores, vendedores, pessoas. E a classe especifica o que esses objetos são, quais os seus dados ou propriedades e quais os seus comportamentos ou métodos. A classe define a estrutura de um objeto. É ela que dá vida a eles, ou seja, por meio da classe que os objetos vêm a existir em nossa aplicação. Objetos são instâncias das classes. Existem 3 métodos especiais. O método new é usado para instanciar um objeto. Enquanto a classe é um elemento abstrato do código, o objeto é o elemento concreto.
Nem todas as classes são instanciáveis. Por isso, nem todas as classes terá o método new. O método get é o método acessor. Ele lê o valor das propriedades dos objetos instanciados. Nem todos os valores podem ser lidos. Já o método set também é um outro método acessor, mas ao contrário do get, ele atribui um valor para as propriedades dos objetos instanciados. E nem todos os valores permitem a atribuição. Então, para eu ler os dados de um objeto, eu vou usar o método get, e para atribuir um valor a esses dados, eu vou usar o método set. E isso eu só posso fazer depois que o objeto for instanciado. E quais são as vantagens da programação orientada a objetos? Tem uma maior facilidade na manutenção do código, um melhor reaproveitamento de código, maior confiabilidade e um melhor gerenciamento do código. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como o C# e o VBNet implementam esses conceitos e também vamos para a parte prática. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.